Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, vamos para a aula 14 de arte e falar de uma coisa que eu adoro, que são as cores, a teoria das cores. Eu diria que quando se fala em cor é instantaneamente arte, né? Usa aí a mistura de tintas e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Até trouxe alguns materiais para fazer para vocês algumas misturas de tinta para exemplificar um pouco melhor. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Agora, como nós vemos as cores, né? O cérebro percebe as cores do mundo de uma forma diferente em cada pessoa. Então, as cores estão no reflexo da luz e não no objeto em si. É bastante complexo de imaginar, mas o que para mim vejo como amarelo, este tom de amarelo, talvez outra pessoa veja um pouco diferente. Cada um tem a sua maneira de perceber essas cores, tá? Esse linkzinho azul que eu deixo ali tem uma sugestão de vídeo para aprofundar se você tem interesse em perceber um pouco mais a fundo como a gente percebe, como a gente vê essas cores. Agora, eu vou focar em duas teorias das cores, tá? A cor luz e a cor pigmento. É importante eu diferenciar agora, porque mais à frente, quando a gente falar em cores primárias, quais são, vai ter diferença. A cor luz é aquela que é utilizada nas telas de TV, em projetores, monitores, celulares, então que vem realmente da emissão direta da luz. Já a cor pigmento é a tinta, o pigmento, aquilo que a gente vai misturar para obter novas cores. Aí acontece um grande conflito em quais são as cores primárias, porque há uma confusão, uma mistura entre essa cor luz e essa cor pigmento, tá? Eu vou falando das duas, mas a que eu vou focar mais é a cor pigmento, que é a cor das tintas, é aquilo que a gente consegue pegar, misturar para formar novas cores, ok? Aqui deixo outra sugestão para aprofundar um pouquinho mais e entender essa teoria das cores, ok? Então vamos lá. As primárias são cores que dão origem às demais, tá? Na cor pigmento, que são as cores das tintas, nós teremos o magenta, o azul ciano e o amarelo. Já na cor luz, nós vamos ter vermelho, verde e azul. Bom, aí talvez você esteja se perguntando se eu não estou falando besteira. Por quê? Comumente é usado o vermelho como cor primária, tá? Mas porque há essa mistura com a cor luz e cor pigmento, tá? Na cor luz, o vermelho é uma cor primária. Na tinta cor pigmento, o magenta, que é esse tom de rosa, eu diria, né? Durante muito tempo se usou como primários o vermelho e o azul, e não o magenta e o ciano, né? O ciano é um tipo de azul, o azul ciano. Porque era mais fácil de se achar na natureza o vermelho e o azul normalmente, mesmo nas tintas, nos lápis de cor, foi muito mais fácil atribuir então o vermelho e não o magenta. Mas aqui eu vou utilizar então o magenta e o azul ciano para exemplificar bem certinho para vocês, tá? Então, o magenta, ao contrário das outras coisas, ele não se encontra no espectro de luz. Se você assistiu os vídeos que eu sugeri, lá exemplifica bem o que é um espectro de luz, que nada mais é que são as cores do arco-íris, tá? Porque as cores do arco-íris, o magenta ele vai aparecer então dos dois extremos, do violeta e do vermelho. Por isso que ele não é tão comum também de ser encontrado e de ser associado com as primárias, tá? As secundárias, eu gosto de fazer uma analogia, digamos, primárias a primeiro, secundárias a segundo, porque são o segundo grupo de cores formado, né? Porque até com crianças menores eu brinco que o segundo vem de 2, que é 1 mais 1, que vai formar 2. Então, 1 mais 1, duas cores primárias. Então, eu vou ter a mistura do magenta com o ciano, do ciano com o amarelo, do amarelo com o magenta. Daqui a pouquinho eu vou fazer todas essas misturas para mostrar aqui para vocês, tá?
Aqui é interessante, eu coloquei na imagem os dois tipos, né? As duas teorias, a cor pigmento e a cor luz, tá? Na cor pigmento, nós temos essas três cores. Ah, até vou mostrar assim, ele vai ficar parecido, ó. Temos as três cores, da cor pigmento, magenta, ciano e amarelo. Observem que o círculo grande é a cor primária e a secundária é a união dos dois círculos. Então, as secundárias das primárias pigmentos vão ser o azul mais escuro ali, o verde e o vermelho. Então, para formar o vermelho, magenta e amarelo, tá? Já na cor luz, vai ser o oposto. As secundárias da cor pigmento vão ser as primárias da cor luz. Nossa, parece uma confusão danada, mas na imagem é mais fácil de perceber. Então, uma é o oposto da outra. Curioso também que a junção de todas as cores pigmentos, se eu misturar todas as cores juntos, vai formar o preto. Não chega bem a um preto, mas uma cor bem escura. Já a mistura de todas as cores luz vão formar branca. Aí tem algumas, se a gente pesquisa, algumas atividades que formam um disco de cores que ao girar, né, ganhar velocidade, ele parece ser branco. Aí eu vou estar usando a cor luz, tá? E não a cor pigmento das tintas. Também temos as cores terciárias. Na minha analogia aí com os números, primária 1, secundárias 2. As terciárias lembram terceiras cores. Agora, para formar o 3, eu brinco com as crianças menores e é fácil de decorar, que é o 2 mais o 1. 1 é primária, secundária. Então, a cor terciária vai misturar uma secundária com uma primária para formar a terciária, tá? Aí sim, independente se é cor luz, cor pigmento, elas vão ser as mesmas. Vão ser aqueles tons diferentes. Então, vai ser aquele, né, aqui no meio, um laranja mais amarelado, um azul esverdeado. São aquele meio termo que às vezes a gente não sabe nem direito como chamar, né? Aquele verde oliva, um azul celeste, um violeta. Então, são mais uma camada de cores que a gente forma nessa mistura. Agora, antes de seguir sobre as cores, eu quero fazer essas misturas com vocês, tá? Até já vou adiantar que a sugestão da atividade da aula é você fazer um disco cromático parecido com o que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou usar o amarelo, eu aqui vou misturar numa bandejinha de frios de isopor, é bem boa para isso, ou qualquer tampinha de pote ou prato funciona também. Então, eu vou colocar cada primária em cada bandeja para facilitar aqui as minhas misturas. Aqui, eu vou pintar, então, as 3 primárias puras, tá? Vou aproximar um pouquinho mais. Tentar fazer um pouco maior para aparecer. Então, aqui eu terei o amarelo, o magenta, pode ver, ele é um tipo de rosa aqui, ó. E o azul, que é um azul um pouco mais claro. Aqui as primárias que eu representei por esse círculo são as cores puras, tá? Agora, para secundária, eu preciso misturar 2 primárias. Então, eu vou começar o magenta com o amarelo. Eu vou pegar eu separei um pincelzinho para cada cor, para não precisar limpar. Eu vou misturar um pouquinho, uma pinceladinha do magenta com uma pinceladinha do meu amarelo. Deixa eu pegar um outro pincel para fazer a mistura. E vou misturar. Talvez fique um pouco pequeno de ver, mas ali no papel você vai conseguir ver bem. As tonalidades vão variar de acordo com a quantidade que você colocar. Então, ficou talvez um pouco mais escuro, porque eu devo ter colocado um pouco mais de magenta do que de amarelo. E essa formou a minha primeira cor secundária. Aqui eu vou representar por um quadrado, para não só a cor diferenciar, né, mas também a forma ficar mais fácil. Formou o vermelho.
O meu vermelho aqui tá um pouco mais, até para um laranja, não tá um vermelho tão vivo, dependendo da quantidade, né? A proporção de amarelo e magenta que eu usei. Então, a junção das duas formou o vermelho. Agora, eu vou juntar o magenta com o ciano. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar uma pinceladinha, trazer aqui do ladinho a parte do azul, ciano, e do magenta, isso. Então, coloquei os dois ali, uma quantidade aproximada ali e vou misturar. Se você acha que, né, fazendo mesmo não mudou muito de cor, experimenta colocar mais magenta ou mais azul, né, o ciano, para ver. Opa, já mudou, ó, ficou roxo. Então, esse meu roxo, eu vou pintar um quadradinho aqui no meio dos dois para exemplificar. Aí a forma acaba auxiliando na cor, né? Ficou roxo, ok? Agora, faltou o ciano com o amarelo, né? Faltou uma secundária para formar então o trio também. Agora eu vou pegar um pouco do ciano com um pouco do amarelo. E um pouco do amarelo. Mesma coisa. Vou pegar aqui e misturar os dois. Essa é a mistura minha preferida, porque é a que mais diferente fica, né? Vai formar, então, o verde. Também, se eu quero um verde mais claro, eu vou adicionar mais amarelo. Se eu quero um verde mais escuro, vou adicionar mais azul ciano. Vou fazer o meu outro quadrado aqui. Eu acho que na prática, fazendo as misturas é muito melhor. Então, se você tiver as tintas em casa, faz em casa porque é muito legal, muito mais legal do que só olhar, tá? Então, primárias os círculos, secundárias os quadrados. Faltam as terciárias. A cor terciária eu vou misturar uma primária com uma secundária, né? Para formar o 3 que eu comentei. Então, eu vou pegar o amarelo, que é a primária, com este tom aqui que eu já misturei. Então, eu vou utilizar esse espaço da bandeja que eu já fiz e vou colocar mais amarelo nele. Então, eu vou colocar aqui num cantinho mais amarelo e vou misturar. Eu vou fazer aqui do ladinho porque eu vou aproveitar a mistura para depois misturar com magenta. Como eu falei antes, olha, eu vou ter a mesma tonalidade, mas mais para o amarelo, mais claro. Então, é como se eu tivesse, é o laranja, formei o laranja. Então, aqui entre meio eles eu vou pintar um triângulo. Para você ver que é um novo grupo de cores, as terciárias que eu tô formando aqui, ó. Ficou o laranja. Agora, aproveitando que eu tô com a bandeja do amarelo, eu vou misturar o amarelo com o verde para ver o que vai acontecer. Então, eu já tenho o amarelo, vou pegar aqui uma pincelada do amarelo e vou acrescentar aqui ao verde que eu pintei ali, ó. Também vou usar aqui o ladinho e vou misturar. Ele vai trazer mais claridade, né, para esse verde, como eu comentei. Vai ficar mais clarinho porque o amarelo vai puxar para esse verde mais claro. Vou fazer, então, o triângulo aqui entre meio os dois. Olha só, já deu um outro tom de verde. Agora, vou então misturar o magenta com esse vermelho. Eu vou pôr um pouco do magenta, uma pincelada. Agora é importante, para você não fazer confusão, ó, não é nessa área clarinha, é nesse vermelho original ali que eu vou misturar, tá? Vou misturar aqui no cantinho com esse vermelho que eu fiz. Aí ele vai puxar para um vermelho mais escuro, um bordô, talvez, dependendo das quantidades que eu tenho das tintas, tá? A proporção, como eu falei. Aqui, ó, triângulo também. Agora eu vou misturar esse roxo com o magenta para ver como ele vai ficar. Vou pegar uma pincelada do magenta
e vou colocar no cantinho do roxo. Tá vendo que minhas bandejas vão ficando aqui uma misturada de cores. E vou misturar. Ó, ele vai ficar um violeta. Uma cor bem bonita ficou. E vou fazer o meu triângulo aqui. Olha, esse roxo ficou bem bonito. Esse aqui ficou um roxo mais azulado, né? Um azul escurão. Ó. Agora, para terminar essa minha misturada de cores aqui, eu preciso misturar o ciano com o roxo. Então, eu vou pegar um pouquinho do ciano. Deixa eu limpar aqui o cabinho no meu pincel para não fazer sujeira. Vou pegar um pouquinho do meu ciano e vou colocar do ladinho do roxo aqui, ó. Olhem que eu não ponho no roxo claro, ponho no roxo mais escuro. E vou mexer, misturar. Você pode misturar com o pincel mesmo, não tem problema, tá? Só não pressiona muito que não há necessidade. Misturei. Ele formou um outro tom aqui de um roxo azulado, né? Olha só. É diferente dos dois. E para finalizar, eu vou misturar esse meu verde com o ciano, né? Ambos já estão nessa bandejinha, já facilita. Então, eu vou pegar um pouquinho do meu azul e trazer aqui no canto do verde original que eu fiz. E vou misturar. Aí. Ele fica uma outra tonalidade de verde. Vou finalizar com o meu último triângulo aqui. Olha só, prontinho. Então, olha como ficaram as bandejas, né? As cores todas próximas ali. E nós temos, não ficou bem um círculo cromático, mas com as formas ajuda muito a associar. Então, os círculos as primárias, os quadrados as secundárias e as terciárias com os triângulos, tá? Seguindo, então, vamos falar de cores complementares. Essas complementares são opostas, são uma mais distante da outra no círculo cromático, tá? Elas vão realçar, elas vão destacar. Então, o vermelho é o complementar do azul, o roxo do amarelo, o magenta daquele tom de verde. Então, no círculo cromático, como na imagem que eu escolhi, elas são opostas, são bem longe uma da outra. Já as cores análogas, elas estão ali, ó, do ladinho uma da outra. São as suas tonalidades. Então, por exemplo, análogas, né, na pintura das formas, são esses tons de verde, são aqui elas que estão lado a lado e não opostas, tá? Eu vou usar essas cores análogas quando é mais fácil de combinar, né? Elas são mais próximas na sua mistura das cores. Outra coisa também, nós vamos falar da temperatura das cores. Elas podem ser quentes e frias. Essa divisão, ela vai também mexer com as nossas sensações. Por exemplo, quando eu quero representar algo que relacione a frio, a algo um pouco mais tristonho, eu vou usar as cores frias. Já as quentes remetem, enfim, a carnaval, a verão, a alegria. Então, há sim essa comparação também nos sentimentos com essas cores frias e quentes, tá? Como eu posso dividi-las? Se eu cortar ali, onde está marcado esse círculo cromático, eu vou ter as quentes e as frias, tá? Monocromia, uma pintura monocromática, é quando eu utilizo uma cor só com as suas diferentes variações, como nessa tirinha que eu coloquei. Então, aqui o exemplo é o azul, né? Eu tenho um azul central, para cá eu vou misturando com o branco para clarear e para o lado oposto misturando com o preto. Se você for fazer esse experimento com as cores, cuidado com o preto, ele é muito forte. Então, para você ir escurecendo gradativamente, mas é só uma sujeirinha de preto, é bem pouquinho mesmo para você formar essa tira. Também é uma atividade bem legal, você construir essa tira misturando as cores, é bem bacana de fazer. Então, uma pintura monocromática é quando ela utiliza uma única cor com suas várias tonalidades. E policromia, então, são todas as cores, né? É uma pintura que utiliza de todas as cores, em diferentes claros e escuros, né? Eu vou utilizar todo o círculo cromático. Muito bem, essa foi a aula de teoria das cores. Espero ter auxiliado vocês e confiram o círculo cromático, então, para você experimentar essas misturas de cores em casa. Um abraço e até a próxima!